TV Mundo Maior em debate, essa noite falando sobre transexualidade. Aqui na TV Mundo Maior a gente fala de tudo, gente. Uma TV como essa, espírita, ela precisa falar a alma humana. Então nós tratamos aqui de todos os assuntos. Uma ocasião até teve um querido amigo, né? Na verdade um internauta, nós tínhamos feito, acho que o nosso primeiro programa, digamos, mais polêmico, né? E ele fez a seguinte fraterna observação no post dele. Nessa TV tem macho? Tem, aqui tem de tudo, tá? Tem de tudo. Tem espíritos, aqui tem espíritos, no caso em questão, trabalhando para a divulgação da doutrina dos espíritos. Bom, nós estamos aguardando, nós já temos aqui alguns e-mails, mande o seu, debate@tvmundomaior.com.br e ligue, participe aqui ao vivo, fazendo a sua pergunta, não concordando conosco, achando que nós somos todos obsediados, não tem problema nenhum, nós vamos ouvir você da mesma forma, né? Em 0 operadora 11 2086 4379 ou faça as suas considerações em facebook.com/TV Mundo Maior. Bom, essa questão eu queria que os dois ajudassem aqui na compreensão, porque é uma questão que a mim é de difícil compreensão. Eu confesso que o Tico e o Teco aqui dentro entram em colisão frontal, né? Como explicar, por exemplo, nós tivemos um dos casos do Mundo Maior Repórter, tão bem feito pela equipe do Felipe, a equipe do Vitor, a equipe da Poli, enfim, a equipe da televisão, da TV Mundo Maior. O programa ficou excelente, adorei o programa. Mas nós temos um caso que me parece que não é o caso, claro que não é o único, né? Que existem bastante como esses. Do caso o rapaz nasceu menino, né? E ele se transformou em menina, mas ele namora com meninas, né? Então, para mim, isso... Eu tenho uma dificuldade enorme de entender isso, né? Então, nos socorra aqui. Socorra novamente a nossa ignorância, por favor. Quando é assim, é para mim, né? Não, o doutor também. Não vai escapar, não. Eu quero que os dois respondam. Tá bom. A gente vai explicar assim, ó. Vamos começar pelo erro básico, né? Ninguém nasce menino ou menina. Sim. A pessoa nasce pessoa, nasce ser humano. E esse ser humano pode se reconhecer com aquele gênero que foi imposto, como pode não se reconhecer com aquele gênero. Então, assim, a pessoa se reconhece, por exemplo, eu. Digamos que eu sou um homem trans gay. Eu me reconheço como um homem. Aí... a diferença entre eu e o meu amigo que eu trouxe hoje, que também é gay, meus dois amigos, é que ele é um gay cisgênero e eu sou um gay transgênero ou transexual. Mas ambos se atraem pelo gênero masculino. Então, não tem a diferença. Se você colocar... como que isso acontece? É porque a maioria das pessoas genitaliza tudo. O genital é o fator que move, quando, na verdade, é quem você se reconhece. Você se reconhece como homem, se atrai por homem, você é gay. Se reconhece como mulher, se atrai por mulher, você é lésbica. Então, não interessa muito bem o genital, interessa a identidade de gênero. E depois é que você vai saber se a pessoa é trans, se ela é cis, se ela é hétero, etc. Então, é muito simples. Só é parar de genitalizar as coisas. Ele é homem, se atrai por homem, ele é gay. É mulher, se atrai por mulher, ela é lésbica. Afinal de contas, a gente não pede para a pessoa mostrar o genital quando se apresenta. A gente olha para ela e reconhece uma figura, né? Senão, logo, logo aparece no RG o genital de cada um, né? Vai ficar difícil, assim. Aliás, eu quero crer que um tempo, que eu espero que não seja um tempo longevo, né? Embora o tempo de Deus é um e o tempo dos homens é outro, nós serão pessoas, né? Nós nos preocuparemos com essas nomenclaturas, trans, bi, serão pessoas, né? Doutor, e aí? Gostaria também que você desse a colaboração nesse assunto aí. Eu acho que você está falando aquele que nós já até comentamos e falou no Globo Repórter, o que é orientação sexual e o que é o gênero, ou identidade de gênero. Então, quando as pessoas perguntam o que é sexualidade, eu digo assim, olha, é a maneira pela qual você busca satisfazer a sua necessidade sexual. Como é que você faz isso? Dependendo de como que você faz isso, vai ter nomes, certo? E, inclusive, tem alguns nomes que campeiam a perversidade ou a não versão natural da sexualidade, mesmo você sendo
sei lá, genitalmente correto. Sei lá, se é que existe isso. Se é que existe, né? Isso é o que a gente pode falar assim, né? Então, como você faz para obter a sua satisfação sexual é um fórum íntimo de cada um, que não é determinado pela genitália. Como ele estava comentando, não é determinado por isso. É determinado por quem, né? Falando aqui, eu estava conversando com ele em off, se vamos falar do ponto de vista científico, é pela pessoa. É mais importante você se relacionar com pessoas do que com genitais. Né? No nosso caso, é pelo espírito. Isso, não é? Exatamente. Eu falei em seguida, enquanto espírita, eu estava até comentando com ele que eu falava isso para os meus alunos na faculdade, que muitas vezes eles tinham preconceito de atender pessoas diferentes, né? E na época em que eu era aluno, ainda tinha pessoas diferentes com HIV, que o pessoal não sabia nem o que era isso na minha época. Eu estava começando a entender o que era a tal da SIDA. Se é que é possível atender pessoas iguais, né, doutor? Sim. Porque exatamente. diferentes somos todos. Exatamente. Né? Então, eu costumava dizer para os meus alunos assim, olha, antes de você atender alguém, imagina que ele já estava no colo de alguém, foi filho de alguém, né? E que quando a gente é pequenininho, quem você é? Você ainda é só um espírito em processo de encarnação, totalmente sem identidade ainda, porque você não tem nem noção de você mesmo. E eu duvido, né, que alguma mãe tenha chegado e falava assim, nossa, você ainda vai ser um grande bandido na vida. Não tem isso. Duvido que aconteça isso. Então, quando a gente consegue atravessar o gênero e olhar a pessoa, e se eu sou espírito, eu atravesso a pessoa e olho um ser eterno, aí eu consigo ter compreensão, né? Não piedade, como se eu fosse o certo e ele fosse o coitado. Não. Ele está numa situação e eu em outra. Neste momento, eu estou numa posição de poder ajudar. Ou não. Porque eu falo para os meus alunos, às vezes tem que falar, olha, eu não consigo te ajudar. Ou eu não sei te ajudar, mas vou procurar quem vai te ajudar. Eu acho que nesse sentido, atravessar a noção imediata das coisas, né? Não ser tão imediatista, tão corriqueiro assim, não. Para e senta as coisas, né? Não fica só pragmatizando, repetindo e sem refletir sobre as coisas. Né? Sim. Bom, Léo, vai sobrar um monte de bomba para você. Não tem jeito, não tem jeito. Porque essa é uma oportunidade grande que nós temos de falar sobre um assunto como esse, né? Especialmente para os nossos irmãos. Tem muito dirigente espírita que assiste a TV Mundo Maior, né? E, por exemplo, a gente palestra bastante em vários centros espíritas, em São Paulo, fora de São Paulo, e especialmente nos 3 filmes que eu lancei. Lancei em 2011, lançamos em 2011 o Filme dos Espíritos, em 2014 o Causa e Efeito, e agora nesse ano ainda está em cartaz o Nos Passos do Mestre, que inclusive você pode levar para exibir na sua cidade, na sua casa de cinema, no cineclube. É só acessar nospassosdomestreofilme.com.br, clicar lá em agende a sua sessão. Nos Passos do Mestre o Filme, tudo junto, .com.br, clica em agende a sua sessão. Mas o que me chamou a atenção eu fui socorrido na minha ignorância, no meu jeito preconceituoso de ser, embora eu acredite que preconceituosos somos todos ainda em Planeta de Provas e Expiações. Eu fui uma ocasião no Grupo Espírita da Prece, o Chico Xavier ainda estava encarnado. Já contei essa história aqui, mas acho que é importante trazer de novo. E tinha um rapaz lá que ele entregava uns panfletinhos, enfim, e ele era gay, assim, mas bastante... mostrava afeminado. Bastante afeminado, exatamente, socorreu aqui. Bastante afeminado. E eu achava que eu não era preconceituoso, mas eu fiquei aqui olhando aquela criatura andando para lá e para cá. E aí eu falei, gente, meu Deus, o que este homem está fazendo aqui? E aí vem o amigo espiritual de bate-pronto. O que você está fazendo aqui? Desculpa. Então ali começou a diminuir um pouco o preconceito, né? Então essa é uma oportunidade grande que a gente tem de também diminuir preconceitos aí. Então, eu vou trazer um caso pessoal. Eu tive um amigo, querido amigo, um baita profissional da TV Cultura, maquiador, que não está mais fisicamente entre nós, quem sabe está até aqui, né? E ele tinha um grande sonho.
O sonho dele era fazer a cirurgia de mudança de sexo, porque ele não se identificava como homem, né? E na época não tinha esse tipo de procedimento aqui no Brasil, ou se tinha, devia ser os olhos da cara, embora ainda deve ser. E ele guardou dinheiro, foi para a Europa fazer a cirurgia, e depois ele entrou numa depressão danada e acabou baixando a imunidade e partiu dessa para melhor, né? Este não se encontrar, você vê, ele não se encontrou em uma questão e não se encontrou depois da mudança, né? Aliás, até eu acho que é um assunto que os dois podem tratar, né? O que vocês acham que ocorre aí com casos como esse? Há um sofrimento que está presente ali nessa criatura e não mudou com a mudança de sexo, né? Bom, as cirurgias de transgenitalização, eu quero até focalizar isso, não é mudança de sexo. Sim. Porque você tem o sexo, não é um sexo, você tem um genital e você não vai mudar o seu genital, você vai transformá-lo em um genital que você se sente feliz ou completo naquele genital. E não são todas as pessoas transexuais que querem fazer a transgenitalização. Sim, isso é importante. A transexualidade é o auto-reconhecimento no gênero oposto. Não é necessariamente a imposição de cirurgias. Entendeu? É só eu me reconheço como homem. E se eu não necessitar de fazer, por exemplo, eu não quero fazer a transgenitalização. Eu preciso de algumas mudanças físicas que eu posso conseguir com a hormonização. Então, com a hormonização já me basta? Ótimo! É um sofrimento a menos. Porque a pessoa que precisa de uma transgenitalização no Brasil, aqui em São Paulo, vai ficar no mínimo 20 anos na fila. São 20 anos esperando, 20 anos de sofrimento. E se for pagar, você tem ideia? Se for pagar, está em torno de $50 mil. Meu Deus. No Índia, Brasil? Isso no Brasil? Na Índia. Na Índia. Aqui, na Índia está $20 mil. Aqui na Argentina está $17 mil. E no Brasil a gente não arrisca muito, não. Entendeu? É meio complicado. Capaz de mudar o sexo e sair sem rim, né? É meio complicado. Mas faz no Hospital das Clínicas, faz uma cirurgia por mês, né? Vamos dizer os dados oficiais. É feito aqui em São Paulo uma cirurgia por mês no Hospital das Clínicas e uma cirurgia por mês no Mário Covas. Nós temos uma fila com 3 mil pessoas para cirurgia. Você pode fazer as contas, dá 260 anos para zerar. 216 anos para zerar. Ou seja, gente, se cuida, hein? Se cuida, não bebe. Ou seja, vai vir mais umas 3 encarnações e ficando na fila ainda. Vai ficar na fila. Então é muito complicado. Então as pessoas tentam juntar dinheiro, fazer vaquinha online, direto no Facebook, para conseguir fazer a cirurgia. Imagina uma mulher transexual que ela necessita de 3 cirurgias. Ela precisa da transgenitalização, do implante, das próteses, precisa de raspagem do osso frontal da testa e precisa de raspagem do pomo de Adão. Sim. Então, cada uma dessas é uma cirurgia. Então, ela faz uma e volta para a fila. Então, imagina o sofrimento dessas mulheres. 780 anos, 260 vezes 3, não é isso? Pois é. Vai demorar um pouquinho. Você vê como que é o sofrimento. E ainda juízes impõem a mudança de muitos, tá? Não estou falando todos, não vamos generalizar que não dá certo. Alguns juízes impõem para mudar o nome e o gênero no documento que ela tenha feito a cirurgia. E isso é uma violação de direitos, né? Você impor alguma coisa a alguém é violação de direito. Você fere a dignidade da pessoa humana, que é o princípio base legal da nossa Constituição. Então, quando isso acontece, a gente tem que entrar com outro recurso contra o juiz, ou entrar em outra instância, para tentar garantir os direitos. Sim. Mas, como eu esqueci de terminar aqui, né? A diferença das palestras do Filme dos Espíritos, cada filme a gente faz mais ou menos umas 60, 70 palestras. Para este último, nós estamos falando de uma diferença de 5 anos. Neste último, perto de 70 palestras, eu fiquei feliz para chuchu, porque eu vi na plateia
2 travestis, né? E eu nunca tinha visto duas travestis. Eu vi na plateia 2 travestis, eu nunca tinha visto, né? Uma em uma casa e outra em outra. Ou seja, nós estamos abrindo as nossas portas devagarzinho, mas estamos abrindo e precisamos abrir, porque todos nós temos direito à casa espírita. Doutor, e esse caso que eu trouxe aqui para a nossa reflexão? Então, olha, uma coisa interessante, é que eu estava comentando, e é uma coisa que se fala em cirurgia plástica, por exemplo. Às vezes as pessoas vão lá e falam, eu quero mudar o nariz. Eu tenho vários colegas que são cirurgiões plásticos e eles mandam o paciente para mim, porque eles percebem que as pessoas estão colocando no nariz, né, coisas que são problemas deles, da vida dele. Sim. E então, imagina que uma pessoa que sofre todos os preconceitos, que deve ter suas dificuldades emocionais em função disso, vários abusos emocionais e abandonos que ele deve ter sofrido na vida, colocar toda a sua esperança na mudança da genitália. Depois muda, ele percebe que ele continua sendo, se sentindo com baixa autoestima, se sentindo segregado, e que não mudou nada na vida dele fazer aquilo. Claro que ele vai ter um choque muito grande. E isso que significa? Que ele não foi muito bem preparado para isso. Ou não foi bem acolhido, não foi bem orientado. Como eu falo, não há necessidade de fazer mudança de genitália para você poder se sentir bem no corpo que você está adaptado para viver a sua pessoa, né? A pessoa que está ali. O que é alma, né? É um espírito encarnado, né? Então, uma coisa que eu estava vendo, a primeira cirurgia no mundo foi em 1931, em Viena. No Brasil, foi em 1971, eu esqueci o nome do médico. 40 anos depois. 40 anos depois. E o médico foi preso. Olha só. O Conselho Regional de Medicina entrou ele com uma ação por lesão corporal. Ele foi preso, ficou 2 anos preso. E hoje a gente vê isso que ele comentou mesmo. Às vezes a pessoa quer entrar com a mudança de gênero na sua identidade, mas ele não quer fazer a cirurgia. E fica indo para a primeira instância, para a segunda instância, até que bate num juiz, em algum lugar aí, não sei de onde, que compreende a situação e permite. E no Brasil, a primeira cirurgia que eles chamam de ortofaloplastia, né, que é o transgênero, né, de feminino para masculino, foi feito em 2006. Porque aí o Conselho Regional de Medicina permitiu que fosse feito a nível de pesquisa em hospitais universitários, né? E essa primeira cirurgia que foi feita lá em 2006 está no YouTube. Está lá no YouTube, você pode assistir todos os tempos cirúrgicos. Eu assisti, é impressionante. E é interessante, quando você percebe que a técnica em si, ou fazer isso, é o de menos. Eu acredito que todo mundo que estava lá está querendo aprender a técnica para poder cobrar de quem está querendo fazer isso. Como é a cirurgia plástica, como qualquer outra coisa. E nessa universidade, que acho que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, uma coisa assim o nome, você vai ver lá todas as especialidades que estiverem envolvidas antes dele poder fazer aquela cirurgia. Inclusive um advogado e um promotor. Né? Dizendo o quê? Que mesmo que a pessoa olha, eu queria rever a minha genitália, vamos ver se isso é necessário e se isso está em consonância com o seu aspecto emocional, porque talvez você esteja só iludido com isso. Esse é o drama. Como podia estar iludido com o nariz. Você sabe que eu fui uma vez, há uns anos atrás, entrevistar um cirurgião plástico, né? Ele falou que o drama dele é receber o homem que quer aumentar o bilau, né? Sim. E porque aí chega lá, o cara fala, não, doutor, meu bilau não tá legal, eu queria um bilau maior, coisa e tal. Aí ele vai examinar o instrumento do rapaz e fala, não, mas o teu instrumento tá direitinho, não tem nada, não. Sabe qual é o problema? O cara fica assistindo filme pornô, fica vendo aqueles caras armados, né? E fica achando que ele é anormal. Não, muitas vezes anormal é o outro se bobear, né? Então, essa idealização que a gente faz com o físico, sim, é isso que nós precisamos reformar, né? O que vale realmente é o espírito. E isso é uma coisa interessante, que a gente, o meu consultório de psiquiatria, né? Então, eu recebo essas queixas também, né? Então a gente fala assim, olha, meu bilau é que nem nariz. Tem gente que tem nariz grande, tem gente que tem nariz pequeno. Pronto. E se você vai olhar, por exemplo, outras culturas que trabalham a sexualidade de uma outra maneira, eles levam isso em consideração também na questão da relação sexual. A ponto de que, por exemplo, a cultura indiana, eles classificam as pessoas em 3 níveis, né, de acordo com o tamanho da genitália. E falam, olha, se vocês vão casar entre vocês, se tiver uma diferença muito grande, é um casamento a maior ou um casamento a menor. E eles falam, olha, pode ser que vocês tenham problemas. Uma pessoa, um homem, o cara que tem um genitália grande,
procurar uma mulher que tem uma genitália pequena, vai ter problema. Vai ter que se adaptar a esse tipo de relação. Porém, a pergunta era, se existir amor entre vocês e vocês realmente quiserem estar juntos, então, olha, eu vou passar para você aqui uma série de técnicas que ajudam você a enfrentar essa dificuldade. Sabe como é que chama esse livrinho? Kama Sutra. Olha só que a gente trouxe aqui para o Brasil, trouxe para o Ocidente falando que é pornografia. Não é. É uma espécie de uma poesia que ajuda as pessoas a se adaptarem melhor no seu relacionamento, apesar das diferenças, porque existe amor. Então, se a gente pegar isso do ponto de vista dos cisgêneros, por que não pode fazer isso para os trans? Sim. Aliás, de verdade, o órgão sexual mais importante é a cabeça, né? Você ia falar alguma coisa, Léo? Eu só queria lembrar uma coisa. Que há uma grande violação nos direitos das pessoas transexuais e travestis quanto ao fato de fazer a cirurgia, que já começa que nós só temos direito de mexer em nós mesmos com 21 anos, enquanto todo mundo aí, todos vocês cisgêneros, podem mexer no seu corpo com 18. Certo? Outra violação. Nós só podemos mexer no nosso corpo com laudo médico. Vocês não precisam. Entendeu? Então, essas violações impostas por pessoas cisgêneras, pessoas que se reconhecem com um gênero determinado ao nascimento, elas sempre aconteceram com o que é diferente. Tudo que não é seu igual é taxado, é laudado, é colocado em CIDs, é colocado como anormal. E, a partir desse momento, é retirado direitos. E quando nós estamos falando de direitos, você retirando o direito, você desumaniza essa pessoa, porque ela não tem a capacidade de ter direito sobre o seu corpo. E o meu corpo é meu corpo. Eu devo ter o direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Então, eu sou totalmente contra essa patologização das identidades trans. Afinal de contas, nós estamos aqui conversando e até agora eu não rasguei dinheiro, né? Não rasguei. Não sou doido. Eu não deixaria. Do jeito que a coisa até eu pularia na sua mão no mesmo instante. Segura ele. Né? Então, essa patologização, o que a gente pede, vamos falar assim, é a saída do DSM. O DSM é que patologiza como uma deficiência mental, uma anomalia. A permanência no CID, porque o CID ele vai dar as condições com que nós façamos nossas cirurgias e que o governo cubra por esses gastos. Porque até pobreza está no CID, tá, gente? Gravidez está no CID. É uma doença? Não é uma doença. Mas ela exige cuidados. Então, assim como a transexualidade também exige cuidados, e a travestilidade exige cuidados. Se nós sairmos do CID, perdemos essa cobertura do governo. Perdemos essa cobertura da OMS. Então é importante a permanência, por incrível que pareça. É permanência no CID, sim. Sair do 10 e ir para o 11 em 2017, que vai ter a formulação do CID 11. Então, nós vamos sair do CID 10, que já está quase certo, de sair do CID 10 e ir para o 11. E sair do DSM. O DSM é fundamental ter saído de lá. Fala para a gente rapidinho, porque a gente está indo... O que é o DSM? É importante. É um manual norte-americano de fazer diagnóstico. Sim. É o manual de diagnóstico de doenças mentais. Aqui em inglês fica DSM. Sim. Fica invertido, é isso. Okay. Na realidade, o DSM patologiza tudo o que precisa ser indenizado. Né? Então, como eles não querem indenizar ninguém, né? Então fica colocando critérios que você tem que acompanhar. E, ao mesmo tempo, uma coisa interessante, cada vez que você faz os critérios de diagnóstico, tudo vira doença. Olha só. Bom, nós vamos continuar com esse papo gostoso daqui a pouco, vamos para um breve intervalo, não sai daí não, voltamos já, TV Mundo Maior em Debate. E você?